Olá, tudo bem? Bom estarmos aqui mais uma vez. Quero pedir a você que abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículos de 19 a 22. 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22. Estaremos refletindo numa das lições da Palavra de Vida, que tem como título Deus é a única solução para curar a sociedade. É a lição de número 12 da revista Palavra e Vida. Deus é a única solução para curar a sociedade. Essa lição foi escrita pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas. Então, vamos lá? Você já viu a sua Bíblia? Vamos ler então 2 Reis, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar para que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade tão preciosa. Nós queremos, Deus, pedir a tua misericórdia para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que a tua mensagem chegue a cada coração, Pai, necessitado dela, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos, a lição tem como título Deus é a única solução para curar a sociedade. A lição é escrita pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas. Não é novidade, não é dizer para você, para todos, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Você já ouviu alguém dizendo: estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei o que fazer, a coisa está difícil, a humanidade está doente, não aguento mais ouvir péssimas notícias, notícias ruins, não sei mais onde achar alento. Então, estou mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudanças. Isso é um ditado muito popular. E nesse tempo de desânimo, de lutas, tem muitas pessoas que estão assim, nessa situação, confinadas em casa, presas, sem poder, enfim, sair, porque há uma diferença de ficar em casa, porque se escolheu ficar, ou ficar em casa, porque por obrigação. Então, a gente precisa ter equilíbrio nesse momento para vivermos bem, de acordo com a vontade de Deus, e também sermos usados por Ele para abençoar pessoas. Então, estamos vivendo um tempo de oportunidades. Devemos sempre olhar por esse lado. Tempo de crise, mas todo tempo de crise também é tempo de oportunidade. Os grandes heróis nascem exatamente no momento da crise, não é? E isso faz parte da história da humanidade. Até nas histórias em quadrinhos, se você for ver, os grandes heróis existem quando o vilão chega para atacar a população, atacar a cidade, e aquele herói chega e salva a cidade da mão do vilão. Na vida real também é assim. As pessoas, elas demonstram a sua competência quando, num tempo de oportunidade, elas encontram a solução para abençoar outras pessoas. Em relação à vida espiritual, também é a mesma coisa, só que aí, nesse caso, nós não somos os heróis, nós somos somente os instrumentos. Na verdade, quem opera é o Senhor Jesus, não é? Nós somos somente instrumentos. Então, estamos vivendo um tempo de crises, mas também de oportunidade, de sermos bênçãos nas mãos das pessoas. E é tempo de aproveitarmos as oportunidades de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema de podermos amar com amor incondicional do nosso Deus. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto. O primeiro ponto que o pastor Hamilton destaca nessa lição é o seguinte: busque a orientação de Deus.
Se você ler aí comigo, você já leu, né, comigo, o primeiro versículo diz assim, versículo 19, segundo Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como você pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eles foram buscar a orientação de um homem de Deus, porque não estava achando solução para a enfermidade da cidade. Qual era a enfermidade daquela cidade? Havia ali aquela cidade, era uma cidade abençoada geograficamente, uma cidade bem estratégica, bem localizada, uma cidade evoluída, mas acontece que ela tinha um problema, mesmo sendo privilegiada geograficamente, ela tinha um problema hidrográfico, ou seja, as águas daquela cidade estavam contaminadas e, por conta disso, a terra era improdutiva. E os historiadores vão dizer que não só a terra, o solo era improdutivo, mas até as mulheres daquela cidade, quando tomavam daquela água, elas sofriam efeitos abortivos, perdiam as suas crianças, os seus bebês, então, os seus embriões. Então, o que acontece? A cidade acabou ficando uma cidade de desolação, uma cidade sem vida, mortificada pelo problema da água. Mas o que estava acontecendo com aquela água? Qual era o problema? Bom, nesse detalhe a Bíblia não entra. Ela só fala que a cidade tornava a terra infértil e ela também impedia que outras vidas nascessem dos ventres maternos. Isso, os historiadores, os pesquisadores confirmam essa informação. Então, aquelas pessoas, quando viram aquele problema grave acontecendo, quem eles foram buscar? Eles foram buscar a orientação de Deus. E através de quem? Através do homem de Deus, da pessoa de Deus, que nesse caso, nesse episódio bíblico que nós acabamos de ler, era o profeta Eliseu. Então, o profeta Eliseu foi procurado, veja o que diz o versículo 19, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Então, os homens daquela cidade foram procurar Eliseu e relatar para ele o problema. Eles sabiam qual era o problema. A água estava matando as pessoas, a água estava tornando a terra improdutiva e infértil. Então, eles precisavam de uma solução. Se fosse no tempo de hoje, a gente até poderia dizer assim, puxa, vai ver que é alguma grande indústria que tem jogado produtos químicos na água e por conta disso os peixes morrem, e por conta disso mata a vegetação e por conta disso as pessoas que moram ali perto são contaminadas. Hoje acontece muito isso. Só que naquela época não era o tempo de um avanço industrial, da revolução industrial, estava muito longe de acontecer. Então não se sabe qual era o problema, mas o problema era a água estava tornando a cidade uma cidade estéril, tanto no sentido humano quanto no sentido também da agricultura. E, claro, também da pecuária, porque o animal também precisa tomar água dos rios, e aqueles rios estavam com águas contaminadas, águas mortais. Então Eliseu foi procurado, não é? Eliseu foi procurado. Naquele momento em que aquela cidade estava passando por aquele aperto, o que eles acharam melhor? Procurar um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Nesse momento em que a sociedade também está passando por essas lutas, por esses dissabores, por essa situação tão difícil que é a pandemia, nós teríamos que ser, ou temos que ser, referência para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós alguém que seja digno de confiança para que de nós saia uma palavra de Deus que vá ao encontro das necessidades daquelas pessoas, não é? Então, aqueles homens foram procurar Eliseu. Eles buscaram a pessoa certa. Eliseu, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Então, quando buscaram Eliseu, também simbolicamente estavam buscando a salvação em Deus, salvação de Deus que estava sendo apresentada por Eliseu.
E nós, nesse tempo de dificuldades humanas, temos que ser essas referências de Deus entre as pessoas, não é? Entre as pessoas. Se as pessoas não puderem ver Deus em nós, buscar Deus através de nós, em quem elas vão buscar? Então, ah, quando estamos com dificuldades, aparentemente, ou com dificuldades reais, né, impossível aos olhos, impossíveis para nós, para os olhos humanos, para os recursos humanos, nós precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, pois só Ele pode quebrar a lei da natureza. Isso significa milagre, quebrar as leis naturais. E então, Ele pode nos dar, né, a capacidade de vencer a dificuldade e de ajudar as pessoas também a passar por suas tempestades. Essa capacitação vem de Deus. Essa resposta vem de Deus. Aquelas pessoas fizeram correto, né? Elas foram buscar a orientação de Deus. E Eliseu foi esse homem de Deus, foi esse homem de Deus. O historiador Flávio Joséfo, citado por Norman Champ no Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, ele afirma, né, que tudo ali naquela cidade era infrutífero. As mulheres, os animais e as árvores, como eu já informei, né? Tudo que estava em contato com aquelas águas sofria com aquela experiência. As mulheres grávidas, ao tomar aquelas águas, elas abortavam. As águas, ao seguirem o curso do rio, por onde aquelas águas passavam, iam transformando tudo em morte, contaminando a terra. Da mesma forma que existe a água da vida, que é Jesus, lá em Jericó, naquele momento, estava passando a água da morte, não é? Estava passando a água da morte. Então, querido, o que acontece? Eles foram buscar a orientação certa, a orientação de Deus. E aí começa, então, a contar com a orientação de Deus e com a sabedoria do homem de Deus. E o segundo ponto que o pastor destaca, o segundo ponto que o pastor Hamilton destaca, resolva os problemas na origem. Resolva os problemas na origem. Leia comigo aí o versículo de número 21. Diz assim, versículo 21. Ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purificarei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Percebe? Ele foi aonde? Ele foi à nascente, não é? Ele foi à nascente. Isso é resolver o problema na origem. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Ele foi a fonte originária da epidemia. Às vezes, não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Atacamos as consequências, mas não as causas. Então, o pastor Hamilton, ele cita uma experiência que ele viveu, ele diz assim, vou ler o que ele escreveu aqui, ele diz assim, já vivi essa experiência, pois quando era adolescente, cuidava de hortaliças em casa. E havia um capim, diz o pastor Hamilton, chamado tiririca, um capim chamado tiririca. Se você arrancar esse capim somente na superfície, capinar na superfície, dias depois ele ressurge com mais força ainda, pois ele tem uma espécie de batata em suas raízes, onde guarda os nutrientes. Se quiser eliminar a tiririca, tem que arrancá-la nas raízes, ou seja, atacar lá na fonte, no nascedouro lá da tiririca. A mesma coisa Eliseu fez. Quando ele viu a água contaminando toda a cidade, ele deve ter examinado e foi lá na fonte e percebeu que o problema era lá na fonte. Então, problemas precisam ser solucionados na origem, não é? Nosso texto básico, esse texto que lemos, ensina que Eliseu agiu assim. Então, ele saiu
ao manancial das águas e deitou sal nele. Saiu a fonte das águas, a origem das águas, e deitou sal naquela fonte, naquele manancial, naquela origem. A sabedoria de Deus é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia poder nenhum especial no sal, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus também usou o sal como figura de linguagem lá no Novo Testamento, quando ele disse assim, nós somos, vós sois, não é? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, Jesus disse que nós seríamos o tempero dessa terra, que nós seríamos a asepsia dessa terra, porque o sal também tem valor antisséptico, né? Então, nós faríamos a antisepsia dessa terra. Porque o sal, a gente sabe que quando uma carne já está assim, não está num estado muito bom, a pessoa coloca sal naquela carne, lava aquela carne, põe sal nela e faz uma carne de sol. E a carne de sol, quando ela coloca aquele sal, aquela quantidade grande de sal, é para conservar a carne. Então, o sal, além de dar sabor, o sal também evita que a carne apodreça. No caso nosso, que somos sal da terra e luz do mundo, nós também estamos aqui para dar sabor e para evitar que esse mundo fique mais podre do que ele já está. Mas é triste quando a gente vê pessoas usando o nome de cristãos ou de cristãs e essas pessoas é que causam podridão à terra. Na verdade, quem se porta dessa forma de cristão só tem o nome, mais nada. E é muito triste, mas Deus quer que nós sejamos instrumentos dele para abençoar as pessoas, para que as pessoas tenham alento vindo dele, do Senhor, e tendo nós como instrumentos dele. Então, Eliseu atacou o problema lá na fonte. Vejam o que Provérbios 4:23 fala a respeito da fonte que há em nós, em cada ser humano. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, de tudo que você deve tratar, trate bem do seu coração, porque se o seu coração mudar, ele vai ser uma fonte que de lá só vão jorrar coisas boas. Se o seu coração for transformado, é desse coração que procedem as fontes da vida. Lá é o nascedouro de tudo, é a origem das coisas. Então, há fontes de morte, não é? Hoje, e precisam ser curadas por nossas instrumentalidades, curada por Deus, mas tendo nós como instrumentos do Senhor. Há fontes de morte que precisam ser transformadas em fonte de vida. E essa transformação, só quem faz é o Senhor, e sendo que nós somos as pessoas responsáveis para transmitir essa mensagem de transformação. O mundo anda descrente e em desolação. As pessoas andam querendo uma palavra de alento, de carinho, de consolo. E nós precisamos ter essa palavra. Precisamos ser portadores dessa palavra. Terceiro ponto que o pastor Hamilton destaca é confie no poder da palavra. Claro, na palavra de Deus, não é? A palavra humana não tem poder algum. E todas as vezes que o profeta falava, ele falava em nome de Deus. Veja o que diz o versículo 21b, versículo 22. Diz assim, versículo 21b, versículo 22. Aliás, eu vou ler o versículo 21 todo e o 22 também. Ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor. Perceba? Assim diz o Senhor, purificarei essa terra, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura
conforme a palavra de Eliseu. Claro, palavra de Eliseu mandada por Deus. Na verdade, Eliseu foi um porta-voz dessa palavra. Assim diz o Senhor: purificarei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Então, querido, conforme a palavra que Eliseu tinha falado, né, aconteceu, porque ele falou em nome do Senhor, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, a sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus, né? Se você observar, lá em Josué, capítulo 23, versículo 14, só na parte B, diz assim, Josué, Josué 23, versículo 14, a parte B, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Diz assim, Josué: nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué 23, 14. Então, queridos, o sal só funcionou, o sal, lá no caso de Eliseu, né? Ele mandou trazer uma tigela de sal, um vasilhame de sal, um recipiente com sal. Ele lançou lá na origem. Mas só funcionou porque Deus entrou com providência. Na verdade, o sal foi simbólico. Então, nós que somos também sal da terra e luz do mundo, só vamos funcionar nesse mundo para a glória de Deus se as nossas fontes estiverem tratadas pelo Espírito do Senhor. Então, queridos, esse texto ele é muito profundo, não é? Há esperança para essa sociedade que está sofrendo. Sim, essa esperança está no Senhor, naquele que é Senhor da vida, naquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Há esperança e precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos. Porque Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para transformar a história daquela cidade, porque antes ele permitiu que Deus transformasse a sua história, porque ele vivia segundo a vontade de Deus. Antes de agir através de nós, Deus precisa agir em nós. Nós precisamos deixar a nossa fonte, que é o nosso coração, não é, ser tratado por Deus, de acordo com aquele versículo que lemos alguns minutos atrás, não é? Então, nós somos essas pessoas, esses instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós estamos cercados por fontes de morte, de dor, de angústia e agonia. O que mais a gente ouve nesse tempo de pandemia são pessoas desoladas. Mas é nesse momento que a gente precisa testemunhar para elas que Jesus faz a diferença, que vivendo segundo a vontade de Deus, que há consolo que vem do alto. Se esse consolo não estiver vindo, que diferença faz a nossa vida que a gente diz que vive com Deus? Então, precisamos, nessa hora, ter essa transformação de vida para demonstrarmos a essas pessoas que Jesus faz diferença. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus tem feito diferença de fato na sua vida? Precisa fazer, senão de nada adianta a gente dizer que é religioso se a gente não se apropria dessa verdade que é sermos vitoriosos em Cristo. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então, precisamos orar e pedir ajuda, não é? No objetivo de entendermos como chegar às pessoas e como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas do sofrimento e a morte dessas pessoas, essas fontes de morte, como aquela cidade estava contaminada por aquela água, não é? E hoje as pessoas estão também assim. As pessoas estão vivendo sem Deus e quando elas se deparam com uma calamidade dessa com a qual nós estamos nos deparando, elas perdem a sua tranquilidade, elas perdem
o seu equilíbrio emocional. Então, nós precisamos ter consciência, não é? Que o Espírito do Senhor está sobre nós, nos ungiu para consolarmos todos os que choram. Lembram lá de Isaías? Se você quiser, leia lá Isaías, capítulo 61, não é? Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. É um versículo muito bonito, não é? Isaías 61, de 1 a 3. É um versículo muito bonito. Deixa eu ler aqui com você. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá. Isaías 61, versículos de 1 a 3. Vejam o que diz a palavra de Deus. Isaías 61, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. Queridos, Deus tem um grande povo ainda a alcançar. Querida, Deus quer alcançar uma grande quantidade de pessoas que ainda não teve esse encontro com Ele. O Senhor quer alcançá-los. Nesse momento, eles estão chorando. Claro, nós também estamos tristes pelo fato de estarmos passando por essa situação, mas nós temos o consolo que vem do alto. Eles ainda não têm e precisam ter, e precisam encontrar esse consolo em nós. Nós somos as referências de Deus para essas pessoas. Por isso é que temos que ter cuidado, deixar Deus cuidar das nossas fontes, para que a nossa fonte, estando em dia com Deus, do nosso coração jorre água cristalina, não é? Para matar a sede desse povo que está aí sem Jesus e sem salvação. Então, nós, como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos negligenciar essa nossa missão de consolar todos os que choram, como Jesus, como Isaías fala para a gente, não é? Nós temos essa missão. Então, para pensar e agir, proclamemos a palavra de Deus com autoridade, como fez Eliseu, lembrando sempre, Eliseu só pôde ser instrumento de Deus porque antes ele estava, todos os dias da sua vida, ele estava vivendo em comunhão com Deus. Antes de Deus trabalhar através de nós, Ele precisa trabalhar em nós. Somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção, né? Praticar essa missão, temperar a terra. Evitar que a terra fique ainda mais podre do que ela já está. O sal também tem essa função, a função antisséptica. Temos que buscar a orientação do Senhor. Temos que aprender a resolver os problemas lá na origem. Eliseu foi a fonte, não é? Eliseu foi a fonte. A nossa fonte é o nosso coração. Deixando Deus cuidar do nosso coração, com certeza, Ele vai fazer com que nós sejamos instrumentos nas mãos dEle, abençoar muitas vidas. Amém? Então, o meu desejo é que você seja consolado por Deus nesse momento difícil que a sociedade está vivendo e ao ser consolado, você também sirva de consolo, de instrumento de consolo para outras pessoas. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Que Deus te abençoe, Deus nos guarde e que faça de nós instrumentos nas mãos dele. Amém. Até a próxima. Um abraço grande.